Olá, curiosos! Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre algumas curiosidades sobre a maçonaria. Eu separei alguns segredos que foram desvendados ao longo da história. As que eu achei mais interessante. Para você ainda que não é inscrito, já se inscreve aí no canal, já deixa o seu like, deixa sua opinião nos comentários e acompanhe o vídeo até o fim. A maçonaria é uma religião? Não, a maçonaria não se considera uma organização religiosa. Na realidade, membros de qualquer religião podem ser maçons. O único critério base é acreditar em Deus, chamado na maçonaria de grande arquiteto do universo. A maçonaria baseia seus princípios no aprimoramento individual, através de filosofias humanistas e progressistas baseadas na liberdade, igualdade e fraternidade entre os homens. A filantropia é também uma característica dos maçons. Seus membros costumam realizar grandes doações a diversas organizações humanitárias. Eles não testemunham a verdade uns contra os outros. Os maçons são orientados a não testemunharem a verdade quando outro membro está em julgamento. Inclusive, admitem que podem praticar o falso testemunho em juízo, mas para eles é um pecado maior não proteger um dos da maçonaria. Nos Estados Unidos, estima-se que membros da maçonaria chegam a doar 2 milhões de dólares por dia para diversas instituições de caridades, além de possuírem suas próprias instituições de acolhimentos para pessoas com menos poderes aquisitivos. As lojas maçônicas são os locais de encontro destas pessoas. Nelas, existem salas que apenas membros que podem entrar e são normalmente os locais onde acontecem os rituais de iniciação de novos integrantes ou rituais para promover um membro a um grau maçônico mais elevado. Eles têm um aperto de mão secreto, embora alguns membros negam ao público. Os maçons têm pelo menos um aperto de mão secreto. Supostamente, há até mesmo frases maçônicas que podem ser pronunciadas quando se enfrenta grave perigo, fazendo com que os outros membros corram para o seu auxílio. Muitos acham que o fundador do mormonismo, Joseph Smith, era maçom também, pois ele dissera uma frase típica nos últimos momentos antes da sua morte: "Ó Senhor meu Deus, não há nenhuma ajuda ao filho da pobre viúva?" Seus rituais envolvem um laço de força. Nos rituais de iniciação, embora descritos por maçons como belas cerimônias, incluem a presença de um laço de força. É difícil dizer se ela é utilizada apenas como uma ameaça, uma chamada para manter o silêncio ou simplesmente como o símbolo de um cordão umbilical, como eles dizem. Mas, em qualquer caso, é incomum o suficiente para justificar sua utilização nos rituais. Eles são obcecados pelo sol. Os maçons acreditam que o leste simboliza o renascimento. Eles cantam para o sol maravilhados com a sua passagem através do céu. As lojas maçônicas tendem a ser construídas no leste e no oeste, como uma tentativa de controlar a energia solar para seus próprios propósitos. Maçons não aceitam os ateus. É impossível tornar-se um maçom se você for um ateu. Os primeiros requisitos é que os membros em potencial acreditem em um poder superior de alguma forma. Você pode até mentir sobre isso, mas a religião parece ser um ponto de honra entre eles. Por outro lado, os grupos tradicionalmente excluídos na sociedade, como homens homossexuais, estão incluídos na alvenaria desde que se comportem da mesma maneira moral como os outros grupos. O templo ainda exclui as mulheres, mas alguns grupos estão desafiando essa regra. Eles trabalham para controlar a política e financiar vários países. A corrupção oficial da maçonaria é bem documentada, mas muitas vezes encoberta. 500 mil de maçons aqui na Inglaterra estão desproporcionalmente envolvidos com bancos, política e governo. Mesmo os hospitais e universidades são muitas das vezes controlados pelos maçons. Seu símbolo está na nota de $1.
Se você já olhou atentamente para a nota de $1 dos Estados Unidos, você provavelmente já viu o olho que tudo vê acima da pirâmide. Este símbolo é um símbolo maçônico e a frase abaixo no latim é um lema maçom que significa a nova ordem mundial. Muitos dizem que a decisão de incluir este símbolo maçônico não foi influenciado pelos maçons, mesmo Benjamin Franklin sendo o único maçom no comitê de projetos, mas a coincidência continua fascinando a muitos até hoje. Maçons desempenharam um papel fundamental na exploração do espaço. Alguns dizem que os maçons têm uma agenda para dominar o mundo, mas alguns maçons parecem ter olhos direcionados na Lua. Os astronautas do programa Apollo, incluindo Buzz Aldrin, eram declaradamente maçons. Suas bandeiras foram para a Lua e voltaram, e Aldrin parece ter reivindicado a Lua para sua loja maçônica no Texas. Alguns desses segredos estranhos e escandalosos dos maçons são obviamente lendas urbanas, mas outras parecem ter um fundo de verdade. Mas uma coisa é certa, a maçonaria não significa um culto desatualizado. Ela ainda tem muitos membros ativos que parecem estar trabalhando para algum propósito, mesmo que não concordemos com o que seja. Grandes figuras da história maçons, entre políticos, músicos, juízes e cientistas, a maçonaria sempre teve membros de destaque na sociedade. Muitas dessas figuras eram orgulhosos membros da maçonaria e influenciaram diversos aspectos da sociedade que conhecemos hoje. Entre eles podemos destacar Beethoven, compositor; Napoleão Bonaparte, imperador francês; Henry Ford, fundador da companhia de automóveis Ford; Oscar Wilde, escritor britânico; Amadeus Mozart, compositor; Winston Churchill, político britânico; José Bonifácio, político brasileiro; Dom Pedro I, primeiro imperador do Brasil; Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil; Buzz Aldrin, segundo homem a pisar na Lua.